boa noite, senhores vereadores, vereadora. Muito boa noite aos funcionários desta casa, também a quem nos assiste pelas redes sociais. Vamos dar início, nesse momento, à 42ª sessão ordinária do 30º ano da Câmara de Vereadores de Bombinhas, em 16 de novembro de 2022, nesta quarta-feira. Registrando a ausência dos vereadores Carlos Eduardo de Campos e Evandro, por motivos de saúde. E havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão com a proclamação da palavra que nos orienta, corrige e nos faz permanecer na justiça, dizendo: cada um dê conforme determinou o seu coração, em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Antes de fazermos a leitura e a votação da ata, quero deixar uma palavra a todos os vereadores, a vereadora, as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos acompanham aqui. Ontem, como todos sabem, perdemos o Dr. Adalberto. Estávamos no velório, eu, o vereador Isabela, também o vereador Tonho, que outros não conseguiram por conta do trânsito, que estava realmente muito difícil. Se não tivesse ido de moto, também não teria chegado a tempo. Mas creio que os que não estavam lá, estavam de coração e mente, desejando que Deus pudesse abraçar o Dr. Adalberto. De uma forma muito simples, que era como ele gostava de ser. Uma pessoa que não gostava de holofote, não gostava de aparecer muito, sempre com muita sabedoria, muita técnica, muito coração envolvido, muita fé. Inclusive, na penúltima cirurgia que ele fez, ele chegou um dia e disse: doutor Adalberto, o senhor não vai para casa, vai descansar? Ele disse: Tiago, o que me mantém em pé é o meu trabalho e a minha fé. E isso ficou gravado na minha mente, no meu coração, de um jeito muito simples, assim, como ele sempre se referia. E Bombinhas perde um grande ser humano, que é o doutor Adalberto. E ontem, no velório dele, tinha muita gente. Estava socado de gente. Não tinha mais lugar para sentar, não tinha mais lugar para a gente ficar em pé lá, observando e acompanhando a cerimônia. E muita gente amava o Dr. Adalberto. Muita gente vai continuar amando o Dr. Adalberto pelo que ele foi enquanto ser humano, pelo que ele foi enquanto avô, enquanto marido, enquanto pai. E a dona Mari também, com muita simplicidade, afagando os dela, os amigos do Dr. Adalberto, afagando os filhos que estavam ali, os irmãos, os cunhados. Uma pessoa também que é uma rocha, assim como o Dr. Adalberto foi nesses quase 15 anos de luta contra o câncer. Quem teve com o Dr. Adalberto nesse tempo, sabe quanto ele lutou. E mesmo, eu sempre fiquei assim, muito abismado com a força do Dr. Adalberto, com a força que ele tem junto com ele, que ele tinha junto com ele em vida. Mesmo nos pós-operatórios que ele sofreu ao longo dos tempos, ele estava aqui trabalhando e deixou um legado gigantesco para a nossa cidade, um legado maior ainda para a Câmara, para os vereadores que passaram por aqui, para os que estão hoje. O Dr. Adalberto é um exemplo de homem público, de pai, de marido, de amigo, e jamais vou esquecer o que ele foi para a minha família, o que ele foi para a minha mãe enquanto foi vereador aqui, pelo que passamos. E o Dr. Adalberto sempre com uma palavra de carinho, de ternura, de cuidado, de amor, de afago. Então, a Dr. Adalberto, o meu agradecimento por tudo que ele foi e que ele vai continuar sendo com os seus ensinamentos para nós aqui e para todos que puderam estar com ele ao longo da vida. Quero fazer a leitura do decreto legislativo que fizemos hoje. As pessoas passaram pela Câmara hoje, puderam ver as bandeiras a meio mastro,
uma forma de respeito para com o doutor Adalberto, pelo que ele foi enquanto profissional aqui nesta casa. Decreto Legislativo número 187, de 16 de novembro de 2022. Declara luta oficial no âmbito do Poder Legislativo do município de Bombinhas. O presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe conferem o artigo 4º da lei, do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, e considerando o falecimento do servidor público, o senhor Adalberto Manuel Vieira, ocorrido em 15 de novembro de 2022, considerando que o servidor exercia a função de procurador da Câmara de Vereadores de Bombinhas desde 14 de fevereiro de 2000, prestando notáveis e relevantes serviços a esta Casa de Leis. Considerando que a municipalidade bombinense manifesta seu profundo pesar e solidariedade à família e amigos do servidor público, decreta, artigo 1º, em homenagem à memória do servidor Adalberto Manuel Vieira, fica declarado luta oficial por 3 dias, no âmbito do Poder Legislativo do município de Bombinhas. Artigo 2º deste decreto entra em vigor na data de sua publicação. Bombinhas, 16 de novembro de 2022. Tiago Antônio de Souza, PDT, presidente. O doutor Adalberto faleceu no dia da proclamação da República. É um dia em que a gente comemora, sobretudo, a nossa liberdade, né, e o direito que temos como cidadãos. E ele prezava muito por isso, o direito de cada um, a observância das leis. É um homem muito correto. Então, fica aqui meu agradecimento e as minhas considerações e meus pêsames a toda a família e amigos que conviveram com o doutor Adalberto. Antes de continuarmos a pauta, eu quero dizer que vou protocolar uma moção de aplauso ao doutor Adalberto, em sua memória, claro, e deixo aberto a todos os vereadores e vereadoras que quiserem assinar junto, para que a gente possa, nas próximas sessões, fazer, ter essa consideração com a família, fazer essa homenagem. Não foi apenas um servidor que faleceu no dia de ontem, foi um grande ser humano, uma pessoa que nós todos vamos ter no nosso coração sempre. Então, doutor Adalberto, muito obrigado por tudo. Queria fazer agora, com todos aqui presentes nesta casa, que todos ficássemos de pé para a gente fazer um minuto de silêncio em memória do doutor Adalberto. Gostaria de quebrar o protocolo, sei que não se pode, ter esse ato, mas, nesse caso, muito especial, uma salva de palmas ao doutor Adalberto. Por fim, agradeço a todos que puderam comparecer e que estiveram com o doutor Adalberto nessa luta de quase 15 anos aí contra o câncer. Neste momento será lida e votada a ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento a mesa, os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. E me permita, senhor presidente, também a quebra de protocolo. Muito bem, o senhor proferiu
as palavras aqui ao doutor Adalberto, e quero lhe dizer também, não serei redundante, mas o que o doutor Adalberto nos deixa é uma grande perda, não só para a Câmara, a perda de um companheiro aqui na Câmara. O município perde também uma grande figura, e que, diante disso, bem disse o senhor, foi-se o homem, mas que ele deixou um legado, e que esse legado nos sirva de exemplo, o que é importantíssimo frisar. De todos os momentos, mesmo durante esse processo extremamente doloroso, não só para ele, mas para seus familiares, manteve-se firme aqui na Câmara Municipal como guardião da instituição, como foi. A preocupação dele sempre nessa orientação, e muitas vezes conversando comigo justamente sobre isso, sobre os deveres da Câmara Municipal, a qual, em outras oportunidades, havia dito, e sim, considero, nós perdemos aqui um guardião da instituição. É uma perda muito grande. Então, a família, meus pêsames, e muito consternado com o fato de que Deus possa confortar o coração da família e que possa acolhê-lo de braços abertos. Obrigado, senhor presidente. E desculpe a quebra de protocolo, mas é a vida que segue. Então, peço, senhor presidente, a dispensa da leitura da ata pela mesma. Está no sistema? Leitura dispensada, vamos à votação. Encontra-se aprovada a ata número 41 da sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2022. Vamos às matérias do Legislativo, onde serão lidas e despachadas as indicações dos senhores vereadores. Indicações do senhor vereador Cláudio Rogério Espíndola, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 1039 de 2022, para que possa ser trocada com brevidade a rede elétrica do CEMEI Peter Pan, localizado no bairro de Zimbros, para que assim consiga ser instalados os aparelhos de ar-condicionado que já se encontram no local. Indicação 1053 de 2022, para que seja instalado um toldo na entrada principal da unidade de saúde do bairro do Canto Grande. Indicação 1054 de 2022, para que possam ser feitas as mudanças necessárias no hall de entrada do CEMEI Manuel Eduardo Mafra, localizado no bairro de Bombas. Indicação 1055 de 2022, para que possam ser feitas as revisões das plotagens do bloco modular do CEMEI Tempo Feliz, pois as mesmas estão se soltando em boa parte do bloco. Indicação 1056 de 2022, para que possa ser retirado um espaço inutilizado no pátio CEMEI Tempo Feliz, localizado no bairro de Bombas, e que o mesmo se torne tudo em calçadas para a movimentação dos alunos, colaboradores e professores que ali fazem parte. Indicação do senhor vereador Evandro Alcides da Silva, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 1036 de 2022, para que seja feita uma lombada na Rua Perdiz. Indicações do senhor vereador José Antônio Olímpio, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 1050 de 2022, o reparo imediato na contenção junto ao trapiche de Morrinhos, onde ficam localizados os barcos e pergolados. Indicação número 1051 de 2022, a manutenção do equipamento que serve de apoio aos ciclistas, denominado de Bike Station. Indicação 1052 de 2022, a pavimentação e drenagem das ruas mencionadas a seguir, localizadas no bairro de Bombas, Rua Caboclinho, Rua Curió e Rua Jacupema. Indicações do senhor vereador Leandro José dos Santos, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 1037 de 2022, a manutenção nas lajotas sextavadas da Rua Rio Itajaí Sul, no bairro Zimbros. Indicação 1040 de 2022, a coleta de resíduos sólidos na Servição Pires, no bairro de Canto Grande, com a Saveiro. Indicação 1041 de 2022, a coleta de resíduos sólidos na Rua Trinca-Ferro, no bairro Bombas, com a Saveiro. Indicação 1042 de 2022, a manutenção das lajotas sextavadas da Rua Palmeira, esquina com a Rua Pitombeira, no bairro de Canto Grande. Indicações do vereador Maurício Leal, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 1043 de 2022, a manutenção da Praça dos Pescadores, no bairro de Morrinhos. Indicação 1044 de 2022, a recolocação dos postos de iluminação pública em determinados pontos da Orla de Zimbros. Indicação 1045 de 2022, a sinalização provisória das obras que estão em andamento no município.
Indicação 1046 de 2022, a regulamentação dos passeios, calçadas na extensão da Avenida Girassol, cumprindo a legislação municipal e o Código de Obras da cidade. Indicação 1047 de 2022, a substituição das madeiras e manutenção do trapiche de Morrinhos. Indicações do senhor vereador Tiago Antônio de Souza, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes a indicação 1048 de 2022, a manutenção no bueiro na rua Peixe Serra, esquina com a rua Paraty, no bairro Centro. Indicação 1049 de 2022, a manutenção do bueiro na rua Pavão, esquina com a rua Leopardo, no bairro José Amândio. Vamos então à leitura da única proposição recebida, que será encaminhada às comissões. Projeto de Lei Parlamentar número 20 de 2022, que acrescenta artigos à Lei 1578, de 10 de novembro de 2017, que dispõe sobre a autorização de uso e regulamentação dos ranchos de pesca existentes na orla do município de Bombinhas e da outras providências. Neste momento serão lidos, discutidos e votados os seguintes requerimentos. Requerimento 128, 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bombinhas, o vereador que a essa subscreve vem muito respeitosamente perante vossa senhoria requerer na forma regimental que seja submetido à apreciação do plenário o presente requerimento, solicitando ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 106, parágrafo 3, inciso 6 do Regimento Interno, informações a respeito da manutenção dos parques das praças públicas no âmbito desta municipalidade. Odiernamente, têm sido grandes as demandas por manutenção nos parques instalados junto das praças públicas, local este alvo de muitas pessoas, aos fins de semana e feriados, para aproveitar momentos de lazer junto às familiares, principalmente crianças. É bem verdade que se encaminha para o fim do ano, logo a chegada da temporada de verão, que vem acompanhada de férias escolares e a chegada de turistas, cenário que torna esses locais ainda mais frequentados. Nessa toada, tais manutenções fazem pertinentes no intento de prevenir acidentes, bem como atender de melhor forma possível o contribuinte e o nosso turista. Sendo assim, solicito informações se existe cronograma para as referidas manutenções, visando todo o cenário exposto. Para tanto, a presente informação prestada por essa matéria serve para auxiliar as prerrogativas deste vereador, bem como desta Casa, e atender os direitos e deveres da sociedade, concernindo-se, isto como tudo, esmeram-se votos de estima e apreço, atenciosamente, Sala das Sessões, 9 de novembro de 2022, senhor vereador Leandro José dos Santos, União Brasil. Vereador Leandro, autor do requerimento, com a palavra. Uma boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, o público aqui presente. Quero ser bem rápido, esse requerimento, rápido e objetivo. Esse requerimento, venho perguntando se já há um cronograma, não sei se terá ainda tempo hábil, estamos prestes aí a dar início a uma temporada, mas temos uma quantidade bem grande aí de parques no nosso município, que uma boa parte deles está bem danificado e alguns deles colocando em risco até as crianças que ali vão usar aqueles parques, tem alguns com ponta de madeira, enfim, várias danificações. E eu venho aqui perguntar nesse requerimento se há um cronograma para essa reforma desses parques, que se eles vão ficar aí pronto em tempo hábil aí. Sabemos também que já estamos prestes a encerrar as aulas do município e, além das nossas crianças, também vêm muitos turistas, muitas crianças de turistas que também usam nossos parques públicos. E eu espero aí que venha a ser feito essa reforma a tempo, que venha a ser ali consertado todas essas danificações, sendo que muitas delas colocam, sim, a vida das crianças ali em risco, com ponta de madeira, enfim, tantas outras coisas. E espero que isso venha a ser resolvido, que venha a ter um cronograma, mas aguardarei a resposta do requerimento aí, ansioso para que venha a ser feito o melhor possível. Muito obrigado, vereador Leandro. Vereador Tonho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, meu boa tarde a todos, cumprimento especial ao presidente Tiago, assim estendo o cumprimento à mesa diretora, aos colegas vereadores, aos servidores da Casa Legislativa, a comunidade também que se encontra presente e aqueles que nos ouvem através da internet. Muito boa noite. Falar rapidamente sobre o requerimento do vereador Leandro, tenho o meu apoio na aprovação da matéria. Lembro muito bem, na primeira legislatura, quando aqui cobrávamos do poder público uma praça em cada bairro,
E a gente viu que a cidade ela vem crescendo e a nossa população, além de saúde e educação, ela precisa também de lazer, né? E fico muito feliz em percorrer praticamente todos os bairros da nossa cidade e tem sim uma praça e o qual o vereador Leandro então aqui pede então a manutenção, né, preventiva, vamos dizer assim, para que não ocorra nenhum acidente. Venho informar também, né, vereador Leandro, que é uma demanda, inclusive de outros requerimentos de sua autoria. O bairro Sertãozinho ainda carece de um espaço, de uma praça, mas também temos conhecimento que o Poder Público tem projeto e me parece também agora recursos. Espero que no ano de 2023 aquele bairro também mereça e seja, então, reconhecido como uma praça também, para que possa, então, aquela comunidade ter um espaço para lazer. E conversando com a secretária de administração esses dias também, a Praça de Quatro Ilhas, ela merece também, por ser um equipamento muito próximo ali da praia, e nas últimas fortes chuvas, enxurradas, por ela estar muito no alto ali, próximo das dunas, ali da Praia de Quatro Ilhas, com as fortes chuvas acabaram acontecendo algumas erosões. E a reforma ainda não foi concluída, inclusive tem umas coisas para serem licitadas para que possa então ser feitas as melhorias ali na Praça de Quatro Ilhas. Então, é importante não só construir, né, reforçar isso, mas mantê-las, né, limpas, organizadas, para que a nossa população, em especial as crianças, possam utilizar. E também aqui chama uma responsabilidade, quem sabe, presidente, compartilhar dessas praças públicas com a iniciativa privada, através de um projeto de lei, de autoria do Executivo, Legislativo, para que as empresas, por exemplo, que têm interesse, sim, em adotar um espaço público, queira, de alguma forma, contribuir com a melhoria, eu vejo de grande valia, né, uma empresa que tem interesse em investir numa praça, em contrapartida da sua marca, está ali, né, através de um edital, da forma correta, possa também dar, não vou dizer assim a manutenção, mas incentivar os equipamentos. Vereador Tiago também, vereador Leandro, eu vou me estender um pouco mais, mas eu quero também trazer que tem assunto com a praça. Temos um projeto de autoria do vereador Átila, aonde também cria os brinquedos adaptados, né? Recentemente eu observei que o município de Porto Belo está fazendo o seu dever de casa. Então, aqui também não deixa de fugir do assunto de manutenção, que também a gente possa pensar, não sei em todas, mas em alguma praça da nossa cidade, tenham alguns brinquedos, né, equipamentos específicos, vamos dizer assim, para pessoas que têm deficiência, um cadeirante, né? Então, a gente sabe que tem equipamentos hoje em Tijucas, eu sei que a praça em Tijucas tem, Porto Belo está recebendo agora. Então, vou dar um exemplo, na futura praça do bairro Sertãozinho, que o município vai construir, né, e ali tem um espaço para as pessoas com deficiência. Eu acho que é muito importante para incluí-los, né, nesse ambiente de lazer. E já aproveitar a oportunidade, senhor presidente, não fugindo do assunto, o vereador Carlos Eduardo traz sempre essa demanda, e agora a gente está no Dezembro Verde, referente à questão dos maus tratos aos animais, né, que também a gente possa, aqui em Bombinhas, fazer algo do novo e diferente, que é a questão das praças para cachorros, né, que o Parque Dog, onde o município também possa levar o seu cachorro, né, seu animal, e ali também um local cercado, que eles possam ter um brinquedo adaptado, e que também possa compartilhar de um espaço. Então, são aqui sugestões, né, ao Executivo, para que a gente possa sempre melhorar, né, a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tonho, pela contribuição. Vereador Maurício, também inscrito. Muito obrigado, presidente. Aqui do requerimento em si, eu só queria fazer para que eu consiga também entender, para que eu possa explorar o raciocínio. Vereador Leandro, o senhor pede no requerimento sobre as academias ou no geral, como DEX no geral? Tá. Então, a administração pública tem um contrato, fruto do pregão número 33 de 2018, o contrato número 7 de 2019, prorrogável, inclusive até 2023, aliás, exatamente, até 2023, caso queira, no valor anual de R$ 133.500. Então, a cobrança que o senhor faz através do seu requerimento
na verdade, a fiscalização e não de ação, porque, afinal de contas, o município já tem o dispêndio dessa despesa mensal, no montante, então, naquele contrato, de R$ 133.500 para essa manutenção. Então, nós precisamos aqui reforçar o seu requerimento, muito bem colocado, parabéns pelo requerimento, mas, sim, a administração pública, então, precisa fiscalizar, se é esse o caso. Se não há manutenção, nós estamos pagando por ela. Precisamos fazer a cobrança. Se lá no parque, se na praça, o deck está quebrado, se a academia... Enfim, isso o contrato contempla, como o senhor encontrar lá nesse contrato, número 7 de 2019. Portanto, a cobrança que tem que ser feita é fiscalizar para que o contrato seja cumprido e as obrigações da contratante, novamente. Bem como disse o vereador Tonho, bem lembrado, vereador, com relação a essa contrapartida, e a iniciativa privada, quando tem interesse na manutenção das praças, ou adotar uma praça, ou até mesmo usufruir dessa praça através de legislação posta, para que possa ali, nessa manutenção, também fazer a sua propaganda. Se todas as praças fossem gerenciadas dessa maneira, nós teríamos uma economia de R$ 133.500 anuais com as praças. Nos sobraria outras manutenções, como canteiros, calçados, etc. Nós falamos aqui dessa legislação anteriormente, e ainda não a temos aqui na casa, para que pudesse, sim, novamente digo, a Secretaria de Turismo explorar e fazer aumentar o seu caixa, ao invés dos recursos próprios estarem pagando. Novamente digo, R$ 133.500 para essa manutenção que nós temos visto, conforme o requerimento do colega, precária. Caso não fosse, o colega não faria o requerimento justo e pertinente. Também quero dizer aqui, nós temos uma lei, quando nós falamos e trazemos essa responsabilidade para a administração pública, da administração fazer da manutenção, que despende dos cofres públicos para pagar a manutenção, sendo que nós temos uma lei aprovada, foi aprovada por essa casa, por unanimidade, que era a lei da conscientização ao patrimônio do cidadão. Cada praça dessa é um patrimônio nosso, é o nosso dinheiro através dos impostos, que tem feito com que essas praças surjam no município. Que cada bairro tenha uma praça e que espero haja mais, porque são espaços de lazer. Além dos espaços de lazer, espaços de convívio. Mas sim, também pensar na economicidade. Então, essa nova praça, essa sugestão do Parcão, como disse, aqui lembrado do requerimento feito pelo vereador Carlos Eduardo, que não está aqui hoje conosco no momento, mas sim, fez um requerimento, inclusive, para que nós falamos na época sobre o Parcão, enfim. E existe uma legislação da conscientização ao patrimônio público, afinal de contas, a depredação do patrimônio é o que leva o dispêndio dos cofres públicos a fazer, muitas vezes, essa manutenção. Hoje, emendando um assunto no outro, tivemos aqui também a lembrança do vereador Tonho em relação a bike stations. Fizemos um requerimento, o vereador Tonho também havia feito indicação, eu o requerimento, foram instaladas e hoje nós não temos nenhuma na cidade em atividade, porque elas foram depredadas. E nós não temos ainda, que era para março do ano passado, não foi ainda colocado em prática, nem nada, viabilizado em absolutamente nada, para que fosse na semana de conscientização ao patrimônio público, do dinheiro que é nosso e mantido por nós, e que nós tiramos, então, do bolso da administração, do nosso bolso, para a manutenção desses locais. Nós não temos uma campanha para isso. Quanto custa uma manutenção numa praça? Aí sim lhes digo, através do contrato número 7 de 2019, ele estava nos custando R$ 183.500 para a manutenção, a qual hoje é deficitária. E repito, caso não fosse, o colega Leandro não teria colocado o requerimento. Então, as ações aqui, completo, vereador, corroborando com o seu requerimento, cá está o contrato, cá está o quanto pagamos, falta, então, que fiscalizemos, como o senhor tem feito agora nesse ato, muito bem feito, parabéns pelo seu requerimento nessa cobrança. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maurício, também pela contribuição. Vamos à votação. Conta-se aprovado, requerimento número 128, de 2022, de autoria do vereador Leandro José dos Santos. Continuando. Requerimento 129, 2022.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bombinhas, Maurício Leal, vereador PDT, vem muito respeitosamente perante vossa excelentíssima senhoria, requerer na forma regimental que seja submetido à apreciação do plenário o presente requerimento, destinado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando agendamento de reunião com representantes da concessionária Águas de Bombinhas e participação do Poder Executivo Municipal. O pedido se dá em virtude da aproximação da temporada de verão e, por isso, se faz necessário que todos os integrantes do Poder Legislativo, bem como a população bombinense, estejam a par das medidas tomadas para garantir o abastecimento de água, considerando também a relevância da apresentação dos projetos em execução e dos planos futuros para a garantia do saneamento básico. Tendo em vista o curto tempo para início da temporada de verão, peço celeridade na resposta desse requerimento e o agendamento dessa reunião ampliada o mais breve possível. Aproveito o ensejo e deixo como sugestão aos demais edis que essa reunião seja pública e realizada nas dependências da Câmara Municipal. Nesse termo, pede deferimento, sala de sessões, 16 de novembro de 2022, Maurício Leal, vereador PDT. Vereador Maurício, autor do requerimento, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O texto, não serei redundante e repetitivo, mas o texto é justamente isso, nós precisamos, estamos às portas da temporada, e nós aqui já falamos em outras oportunidades, e agradeço a acolhida do requerimento. Ele poderia ser matéria de ofício, mas nós temos já, inclusive, nós temos uma legislação também, de 2019, não me recordo agora se é 1671, mas nós temos uma legislação na Casa que pede essas reuniões que elas sejam públicas e agendadas e informadas à Câmara Municipal com 72 horas de antecedência. Isso não vem acontecendo. Eu gostaria muito de providências a isso, mas isso é tema de outro momento. Mas sim, para que nós possamos aqui, que é o interesse de toda a vereança, todos os vereadores e vereadores aqui presentes, para que nós possamos, então, dar a resposta à população em relação às ações da Água de Bombinhas. Vemos que as obras estão em andamento, nós temos obras no Mariscal, temos obras em outros pontos da cidade, mas temos aí a temporada de verão chegando. E gostaria muito que pudéssemos aqui na Câmara Municipal, com espaço para que possamos atender mais pessoas, inclusive a sociedade civil organizada, o cidadão comum, as portas abertas a todos aqueles que queiram participar de forma organizada, objetiva, para que possamos aqui receber os representantes da Água de Bombinhas e tratarmos de um assunto tão importante quanto esse. As portas do verão nós ainda não fizemos e que é necessário. E também que para que a empresa possa estreitar a relação com o contribuinte, com aquele que está pagando a sua taxa. E gostaria muito de saber como é que está a situação para o fornecimento de água no município. E as obras de saneamento. Sim, vejo que elas estão acontecendo no município. Talvez não a contento, ou talvez informações que não tenhamos. Eu não as tenho para dizer. Nem para defender, e nem para dizer que sim, nem para dizer que não, porque simplesmente não tem informação. A partir do momento que haja informação, é possível tomar um posicionamento, se sim ou se não, ou que a própria empresa retire as nossas dúvidas em relação ao que está sendo proposto, o que está sendo executado, e quais são as suas proposições, quais suas metas, dentro daquilo que nós aprovamos aqui, na Câmara Municipal de Bombinhas, no Plano de Saneamento Básico. Gostaria muito dessas informações, assim como sei que os demais colegas também gostariam muito de obtê-las e sabermos aqui, nesse espaço livre e democrático, que é a Câmara de Vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Maurício. O vereador Claudinho, também inscrito. Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, ao público presente nesta casa, aos servidores, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Parabéns pelo requerimento, vereador Maurício, que eu gostaria de subscrever, se for possível, claro, né? Eu vou novamente dizer uma fala que eu falei esses dias. Não adianta a gente trazer a empresa Águas de Bombinhas, vir aqui fazer reunião, a gente ouvir por um ouvido, sair pelo outro e nada ser feito, nada acontecer. Também peço para que a gente possa, em conjunto, também fazer o mesmo requerimento para a empresa de coleta de lixo, tanto a reciclada quanto a orgânica. Eu estive lá na semana passada fazendo uma visita, e o que me falaram é que mudou a equipe, não tem mão de obra para trabalhar, agora estão contratando até mulheres para poder fazer a coleta nas ruas. Enfim, ganharam a licitação, são obrigados a prestar um bom serviço para o nosso município. Era isso só para contribuir. Então, eu peço para que a gente possa fazer também esse requerimento para a Veolia, fazer essa reunião com essas duas empresas e, de alguma forma, notificar, se for a questão, porque não é possível falar com o executivo para notificar, para que prestem um bom serviço para a nossa comunidade. Era só para contribuir. Obrigado, senhor presidente. O senhor me permite um tempo da sua fala? Com certeza. Eu gostaria já, então, de me colocar, sou parceiro para que possamos protocolar esse requerimento já para essa próxima sessão, senhor presidente,
dessa proposição do vereador Claudinho, pertinente, muito bem colocada, e seria interessante também que dessa data, nessa reunião ampliada, para que pudéssemos fazê-la da melhor forma possível com aqueles que realmente estão interessados e que venham, e para que daqui nós consigamos trazer soluções, para que possamos fazer uma organizada e trazer soluções, porque é importantíssimo isso que o senhor disse. Não adianta nós aqui, vereadores, como já fizemos antes, entrar por um ouvido e sair por outro, quando nós falamos para as empresas, entrar por um ouvido e sair pelo outro, que o serviço está ruim, ou melhor, para ficar ruim tinha que melhorar bastante. Então, acho que nos cabe, sou parceiro no seu requerimento, gostaria, aliás, o requerimento está aberto, esse que agora que li há pouco, está aberto para aqueles que quiserem subscrever, e subscreva o seu requerimento, esse futuro, para a semana que vem, sou parceiro. Muito obrigado. Muito obrigado aos vereadores. Vereador Tonho, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom, eu quero contribuir aí com algumas falas. Eu tive a oportunidade nesse mês, início de mês de novembro, visitar algumas obras da empresa Águas de Bombinhas, justamente buscar entender quais são as melhorias para a temporada de verão, que sabemos que é um calcanhar de Aquiles, né, no nosso município de Bombinhas, a questão da água, o lixo, que a gente já conversou aqui também, que em alguns momentos também não é feita a correta a retirada e a limpeza do lixo. Quando tem fortes chuvas e ventos, a energia também, né, tende a cair. Mas o principal, né, até pela nossa vida, né, é a questão da água. A pessoa que chega de casa, num serviço, um dia inteiro de trabalho, o mínimo que quer chegar é tomar um banho, se alimentar, e isso está tudo em torno dessas coisas. Então, eu tive, rapidamente, na obra da nova adutora, no município de Tijucas, um trecho onde o ano passado, quando a adutora, né, estava operando no seu limite, houve um rompimento, onde deixou a cidade desabastecida, né, por alguns dias. Os nossos telefones, as redes sociais, a comunidade, a gente sabe que causa um grande transtorno, né, inclusive financeiro, para quem aluga casa, quem tem sua pousada, a gente sabe muito bem disso. E eu espero que nessa temporada de verão a gente não passe por isso. Por isso também da construção dessa nova adutora. Então, eu estive lá acompanhando, inclusive no período noturno, né, que foi feito essa melhoria, e a garantia que ficaria pronta agora até o mês de dezembro, para que chegue na temporada de verão, né, no mês ali de período de Natal, virada do ano, esteja pronta. Tem uma elevatória também sendo construída atrás da cerâmica Porto Belo, dentro do município de Porto Belo, já pertencente. Essa elevatória também vai dar segurança, né, no volume de água que vem, e não força tanto a adutora para não correr um novo rompimento. Eu observei que ali há um atraso na obra, espero que pelo menos até a temporada de verão esteja concluído, operando 100%. E um terceiro item que achei importante, até por uma questão que a gente tem que melhorar, é aqui então na estação de tratamento de água, né, a ETA, aqui no Morro de Zimbros. Eles estão construindo um novo módulo, ali a base foi preparada e tem um novo módulo ali, para a gente então chegar no abastecimento, acho que é 210 ou 220 litros por segundo. Então, são melhorias da empresa, né, e não estou aqui fazendo nenhuma defesa, só estou apontando as coisas que eu estou vendo. Então, eu espero que tudo isso, esse grande pacotaço de obras, né, que eu falei aqui, 3 obras importantes, estejam 100% operando na temporada de verão, porque senão a gente vai vir aqui como vereador e representante da comunidade e cobrar afinco, né? E uma simples ação, vereador Maurício, que a comunidade do bairro de Mariscal muito me cobra, é a questão, por exemplo, das obras que estão acontecendo de pavimentação, aonde a gente sabe que, por exemplo, amanhã a empresa vai ter que fazer uma drenagem e vai ter que desligar a água daquele bairro, daquela rua, por determinado momento. E a gente tem que chamar aqui a atenção, porque a Celesc, quando vai mexer numa rua, que vai deixar falta de energia, pelo menos chega um SMS dizendo, ó, essa rua vai ficar sem energia durante 24 horas. Então, tu consegue pelo menos se organizar. E essa pessoa que fez essa crítica falou, Tonho, Águas de Bombinhas tem o nosso endereço, tem o nosso SMS, tem o WhatsApp, tem e-mail. Então, se aquele dia o bairro de Mariscal vai passar por obra, informa, né, de forma antecipada, pelo menos que a gente possa ligar a bomba e deixar a caixa cheia, e a gente ficar aquele período com a caixa cheia. Então, assim, são ações simples, né, da empresa, de comunicação da empresa com a nossa população. Então,
aqui são sugestões de melhorias, né? E sim, vereador Maurício, eu sou favorável que possamos realizar essa audiência, né, essa conversa com a empresa aqui na Câmara, para que a gente possa ter um diálogo, né, direto com a representante da empresa, a senhora Reginalva, ou o subordinado dela aqui em Bombinhas, porque na hora que o telefone tocar, essas pessoas que a gente vai ter que recorrer, e não tem como ser para ontem, né? São assuntos assim que têm extrema urgência. E assim, vereador Maurício, para finalizar, né, meu tempo, o reflexo da temporada foi esse final de semana agora, graças a Deus, um final de semana, né, maravilhoso, de movimento na cidade. Então, espero que chegamos na temporada de verão, tenhamos, né, um grande fluxo de pessoas movimentando a economia e os serviços sejam feitos de qualidade. Muito obrigado, vereador Tonho. Vereador André, também inscrito. Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa, ao público que se faz aqui presente e todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Vereador Maurício, eu acho pertinente o seu requerimento, colocando essa matéria referente ao abastecimento de água para o nosso município, para que não soframos o que sofremos no verão passado. Deixando claro para vocês, semana passada tivemos uma reunião sobre a questão da temporada do verão, onde teve vigilância sanitária, teve águas de Bombinhas, teve FAMAB, teve as coletas de lixo orgânico e reciclado, para a gente tratar dessas questões das demandas do verão, onde acontecem esses problemas. Semana que vem nós estamos para ligar a nova linha da adutora, que já estava em fase final, vai ser aberta, inclusive vai ser chamada a comunidade para quem estiver disponível e presenciar esse momento, que vamos ter agora 2 adutoras para que não soframos o que sofremos ano passado. Todos vocês, vereadores, sabem que a gente tem lutado, efetivamente, depois que aconteceu aquele episódio na temporada passada, para que não venhamos a ficar mais aquela quantidade de dias. A coleta de lixo, nós temos, a partir agora do dia 15, já é diária, né? Então não é mais 3 vezes por semana. Do lixo reciclado ainda nós estamos à mercê desse último contrato, precisando fazer um contrato novo com uma nova concessão, e assim colocar mais dias para fazer o reciclado. Então, eu sei que lá no Mariscal agora nós já vamos ter uma nova pressurização, uma nova linha nova, para que não haja mais aquele problema falta d'água, a nova adutora, mais 70 litros por segundo sendo tratado aqui em cima. Então, nós estamos evoluindo bem, e semana que vem nós vamos ligar a nova adutora. Eu acho muito importante e pertinente a que a gente fique lutando para que não aconteça o que já aconteceu e que sofremos aquilo que sofremos. Por isso, eu acho pertinente, eu gostaria de subscrever o seu requerimento também, para que a gente possa ter no papel aqui, tudo por escrito, essa determinação. Então, senhor presidente, gostaria de deixar claro, não sei quem mais os vereadores que estavam, acho que o senhor estava também nessa reunião, o vereador Leandro, acho que o vereador Tonho também estava, Claudinho, não me recordo se estava nessa reunião, que a gente tratando de todas essas demandas da questão do verão. Então, eu acho muito pertinente isso. O pessoal da Língua Negra também estava ali para tomar as ações devidas, os telefones estavam ali, inclusive toda essa reunião foi noticiada lá no Facebook do prefeito Paulinho, para que a gente pudesse, para que toda a comunidade tivesse ciência disso. Era isso, senhor presidente. Vereador André, o senhor me dá um instantinho da sua fala, por gentileza? Quando houve essa reunião, vereador, desculpa, porque eu não me recordo. E ela foi na semana passada. E lá estavam presentes, só para mim, para que eu consiga aqui reformular o raciocínio, estavam representantes da Prefeitura Municipal e tinha mais alguém da Águas de Bombinhas, Celeste, etc. E a Câmara tinha sido informada anteriormente, além da postagem na rede social. Então, não, desculpa, é uma pergunta perniciosa, eu não farei o senhor passar por isso, o senhor me desculpe. É que nós, aqui na Câmara, a instituição, não tinha informação. Seria impossível comparecer se eu não sabia de uma reunião.
Se eu não tenho meio oficial, se eu não, Maurício saiu do grupo, aí eu não tenho mais essa informação, então eu também não participo. A questão é, desse requerimento, será um prazer, como disse, que o senhor o subscreva, mas é justamente por isso, é para que todos saibamos, todos nós saibamos, para que toda a comunidade saiba. Não adianta fazer uma reunião, lá com uma reunião de um monólogo, se não há discussão para resolver os problemas. Será feito isso, será feito aquilo, mas efetivamente nós ficamos à mercê, até mesmo os senhores da base ficam à mercê. O que eu peço não é uma questão posicional de ser contra, ser a favor, não. É só uma questão para que tenha equidade, para que o tratamento seja igual, para que saibamos que eu tenha a prerrogativa de ir à reunião ou não, para que eu saiba, caso eu não possa, esteja impedido, tudo bem, mas não saber de uma reunião que houve, a qual eu também não pude, desses fatos que o senhor disse agora, ter ciência, não é justo. Porque eu posso até mesmo ser injusto quando faço minha cobrança aqui. É isso que eu gostaria. É que nós pudéssemos, que a instituição, a Casa Legislativa, seja informada dessas reuniões. Participar ou não, aí fica a critério de cada vereador ou vereadora. Obrigado. Muito obrigado aos vereadores. Vereadora Isabela, com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, servidores dessa casa, comunidade que se faz aqui presente, que nos assiste de casa. Não queria muito entrar no âmbito da discussão na noite de hoje, por respeito merecido que o doutor Adalberto deveria receber de todos nós, mas diante do requerimento, que foi tema de muita conversação entre nós, inclusive, não tenho como me calar, até porque, primeiro de tudo, eu tenho que fazer uma colocação aqui que fica muito estranha quando eu vejo um vereador falar como se fosse um executivo. Nós vamos ligar, nós vamos fazer, executivo lá, legislativo aqui, independência de poderes, o que deveria haver. Infelizmente não há. Sobre reunião, realmente, também não fui avisada, como já sou acostumada. Como houve no ano anterior por essa casa, inclusive por vereador, que hoje coloca requerimento, fizeram uma reunião a portas fechadas com a empresa Águas de Bombinhas, sendo que eu, vereadora, solicitava essa reunião. Fizeram essa reunião aqui na parte de cima, na sala de reuniões, e não chamaram a vereadora Isabela, que estava ali com uma lista de questionamentos da comunidade para fazer a empresa. Inclusive, numa das reuniões de comissão, em discussão com a senhora Reginalva, presidente da Águas de Bombinhas, a mesma, após a reunião, desfez o grupo dos vereadores, onde ela estava, passando informação. À época, o Átila ainda era vereador, e nós fazíamos inúmeras cobranças por conta de falta d'água na nossa cidade, e ela achou por melhor desfazer o grupo. Então, o requerimento, com certeza tem toda a minha aprovação, até porque requerimento sempre terá minha aprovação, diferente dos vereadores que rejeitam requerimento, que é o principal instrumento de fiscalização de um vereador, claro que eu vou aprovar. Mas, vereador Maurício, sinta aquilo que eu sinto há 1 ano e 11 meses, onde os senhores participaram de reuniões ali na casa do Executivo, e essa vereadora trazendo questionamentos da comunidade, não dela mesma. Não tinha como buscar essas informações porque eram vedadas. Inclusive, o vereador diz que liga, vamos ter 70 litros por segundo tratados no nosso município. O senhor sabe que a gente deveria estar hoje tratando 120, sendo que o nosso prefeito anuncia que recebemos 500 mil turistas. Os próprios 70 litros por segundo não vão dar conta. Agora, deixo aqui o questionamento. Cadê os estudos e cadê o início da construção da nova estação de tratamento de águas do bairro Mariscal, que foi promessa no ano anterior, durante a falta d'água que a nossa cidade passou? Praticamente 1 mês teve morador do Mariscal tendo falta d'água e pagando pelo ar que correu no relógio. Onde estão esses estudos? Um apontamento que devemos fazer, vereador Maurício, durante essa reunião, a estação de tratamento de água prometida, principalmente pelo prefeito Paulinho, e anunciado durante a sua campanha, tá? Ali a campanha
das obras a serem executadas no ano de 2022. Estamos finalizando o ano de 2022. Onde estão os reservatórios de águas nos municípios de Canto Grande, Quatro Ilhas, Bombas e Amândio e, se não me engano, Zimbros? Onde estão os 5 reservatórios de água que deveriam estar prontos até o ano de 2017? Não é nem o 2021, quando fechavam os prazos do plano de saneamento anterior. Não temos um único construído. Onde estão os módulos de reservatório de água, que foi colocado, inclusive, um lá em Mariscal, que falou que iam ser colocados para poder substituir esses reservatórios que não foram construídos? Até agora, nada. Estamos, de novo, com a temporada à porta, e mais promessas, vamos de novo. Agora eu digo, quero participar dessa reunião, inclusive, agora eu convoco não só todos os vereadores, inclusive a vereadora, mas a comunidade. Até porque eu também quero entender a empresa Águas de Bombinhas, que está cobrando uma taxa de água absurda, que eu, inclusive, estava hoje analisando o meu consumo de água. Há 3 meses atrás, o consumo d'água deu 11 metros cúbicos, e nesse mês deu 19. Que cálculo é esse que a empresa está fazendo? Ela faz por dedução? Ela mete a faca em quem ela quer? Então, são questionamentos, senhor presidente, que precisamos fazer sim, mas com a comunidade presente. Isso eu quero ver. E tomara que esse comprometimento de todos sigam até o último dia deste mandato. É isso que eu tenho para contribuir com o requerimento. Muito obrigado, vereadora Isabela. Vereador Leandro, também com a palavra. Também quero aqui contribuir com o requerimento do vereador Maurício, sem dúvida é de grande importância, principalmente uma audiência com a participação da comunidade, até mesmo porque muitas dessas coisas faladas pela Água de Bombinhas até agora ficou na teoria, não que estou torcendo que dê errado, porque sabemos que quando dá errado, quem sai perdendo são os nossos moradores, mas tudo isso que eles vêm falando, esperamos que nesse verão venha a ser colocado em prática e venha que não venha mais acontecer a falta de água, aquele transtorno que passamos ali no verão passado. Estamos muito próximos de mais uma temporada e sabemos a quantidade de turistas que recebemos aqui durante o verão, e se passarmos mais um verão com aquela falta de água, será mais um ano de grande transtorno e mais um ano de promessas de Água de Bombinhas não cumpridas. E esperamos que tudo isso que eles falaram na teoria venha a ser colocado em prática nesse verão e que venha a ser resolvido de uma vez por todas a falta de água na nossa cidade. E sobre o requerimento, sem dúvida, pode contar com a minha aprovação, vereador Maurício. Muito bem, vereador Leandro, muito obrigado. Vereador Maurício, parabenizar o senhor pelo requerimento. Acho que é muito importante fazermos essa conversa, para poder olhar, trazer a comunidade a olhar nos olhos das pessoas que trabalham ali, da diretora-geral ou dos coordenadores, para que eles possam alinhar aquilo que vai ser feito, possam nos trazer a ideia daquilo que vai ser feito. Quando deu o rompimento da adutora, ano passado, nenhum dos senhores e da senhora vereadora que está aqui vai esquecer, e nem os moradores vão esquecer do que se passou naqueles dias, o que a gente passou naqueles dias, a dificuldade de ter água nas casas, pessoas com necessidades especiais, precisando ter dignidade do banho, da água, e não conseguiam por conta de um rompimento, de um evento que não foi gerado nem por mim, nem por vocês, nem por ninguém, por força da natureza, de alguns outros pontos técnicos que todos já sabem, mas aconteceu, e serviu de lição para que a gente pudesse se preparar para esse verão. Essa reunião que está sendo falada aqui, que parece que foi feito, que na cabeça de muita gente parece que foi feita aqui a 7 chaves, nem nós sabíamos. Era uma reunião da prefeitura com as empresas que prestam serviço para a comunidade. Fomos pegos no corredor aqui, eu e mais 2 ou 3 vereadores, que estávamos em reunião sobre uma outra pauta. Chegamos além do tempo que era para termos chego diante do convite. Então, ninguém está se opondo aqui a ter o entendimento de que as empresas têm sim que prestar um serviço de excelente qualidade, porque nós pagamos por isso, e pagamos bem caro. Nessa reunião, por mais que tenhamos chegado quase no final,
pegamos algumas partes que para mim foi a mais importante, que é com relação à água de Bombinhas. Que melhorias foram feitas. Nessa reunião foi cobrado de algumas pessoas que estavam ali, de alguns secretários, até de um vereador, se não me engano, acho que o vereador Tonho, se não me engano, perguntou onde estava esse novo equipamento nos bairros de Mariscal, que é onde sofre muito com essa falta d'água, por conta da despressurização. Onde estavam esses equipamentos? Que a gente não estava vendo ele ser colocado em lugar nenhum. E os técnicos deram uma explicação do porquê. Uma explicação técnica. E foi perguntado, você tem certeza que vai funcionar? A resposta foi, diante desse material que nós colocamos hoje, desses equipamentos, nós não teremos mais problemas. E essa é uma resposta técnica, de quem trabalha com isso dia a dia. Teremos, a princípio, pelo que nos foi passado, 210 litros por segundo sendo tratados com essas melhorias. Creio que todos serão beneficiados com isso. Não estou aqui defendendo, não. Muito pelo contrário. Eles têm a obrigação de fazer o serviço bem feito. E se não fizer, dá-lhe multa. Tem que aplicar multa até o serviço ser bem feito. Só notificar não é o suficiente. Há um contrato para ser seguido. Se a prefeitura não seguir o contrato que é feito com eles, eles também vão vir para cima da prefeitura e fazer com que a prefeitura cumpra com aquilo que está no papel. Então, acho um momento que vai ser um momento muito proveitoso para a comunidade entender o processo, para a comunidade poder perguntar e para nós também tirarmos as nossas dúvidas. Vamos à votação do requerimento. Encontra-se aprovado o requerimento número 129 de 2022, de autoria do vereador Maurício José Leal. O vereador Maurício, nós temos ali uma emenda substitutiva ao projeto Sim. número 20 de 2022, depois do projeto logo em seguida. Okay. Faremos a leitura dos dois e apenas... Votação conjunta? A discussão conjunta dos dois, por gentileza. Então, em primeira discussão, votação. A emenda substitutiva número 7 ao projeto de lei complementar do Executivo número 20, o vereador que abaixo assinado requer na forma regimental seja submetida à apreciação plenária dessa Casa a presente emenda substitutiva no caput do parágrafo... Parágrafo 1º do artigo 5º do projeto de lei complementar do Executivo número 20, de 2022, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência será constituído paritariamente por 8 representantes do órgão governamental e 8 representantes da sociedade civil, num total de 16 membros titulares e seus respectivos suplentes nomeados pelos chefes do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Conselheiros titulares e suplentes, representantes dos órgãos governamentais, serão indicados pelos gestores dos seguintes órgãos. Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social. Um representante... Só um instantinho, por favor. Perdão. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, um representante da Fundação Municipal de Esportes, um representante da Procuradoria-Geral do Município, um representante da Fundação Municipal de Cultura e um representante do Gabinete do Prefeito. Momentos 9 de novembro de 2022, Maurício Leal, PDT. A justificativa. A emenda proposta visa ampliar a representatividade da comunidade bombinense em tão importante conselho, além de agregar 2 importantes órgãos governamentais que poderão estreitar o diálogo referente às necessidades das pessoas com deficiência junto ao Poder Executivo Municipal. Bombinhas, 9 de novembro de 2022, Maurício Leal, PDT. Vamos ao projeto, senhor presidente. Então, o projeto de lei complementar número 20 de 2022 dispõe sobre a alteração da nomenclatura do Conselho Municipal de Assistência à Pessoa com Deficiência e alteração da lei complementar 166 de 23 de junho de 2013 da outras providências. Perdão, maio.
23 de maio de 2013, da outras providências. Prefeito Municipal de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo inciso 1 e 3º do artigo 64 da Lei Orgânica, faço saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Conselho Municipal de Assistência a Pessoas com Deficiência, instituído pela Lei Complementar 166, de 23 de maio de 2013, passa a denominar-se Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD. Artigo 2º. A Lei Complementar 166, de 23 de 5 de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, considera-se pessoa com deficiência, nos termos da legislação federal, aquela que tem por impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 4º. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, é órgão responsável pela coordenação e execução das política municipal dos direitos da pessoa com deficiência, articulando-se com os demais órgãos públicos e com a sociedade civil, e com as seguintes competências. Primeiro, formular em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social a política municipal dos direitos com base nos preceitos constitucionais observados, os princípios e diretrizes da política federal e estadual. Segundo, acompanhar e monitorar a efetiva implantação e execução da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Terceiro, acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do município no tocante à execução das políticas públicas relativas à pessoa com deficiência, sugerindo, quando necessário, ações para o alcance dos objetivos da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Quarto, sugerir e acompanhar a prioridade de aplicação dos recursos públicos municipais destinados aos serviços de atendimento e de assistência social voltados às pessoas com deficiência. Quinto, promover e apoiar eventos, seminários, acompanhar e conferências, estudo e pesquisa no campo da promoção, defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Sexto, zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Sétimo, dará encaminhamento a queixas, reclamações e representações de qualquer pessoa ou entidade por desrespeito aos direitos assegurados às pessoas com deficiência. Oitavo, convocar ordinariamente a cada 2 anos e extraordinariamente por maioria absoluta de seus membros a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 5º. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será constituído paritariamente por 6 representantes dos órgãos governamentais e 6 representantes da sociedade civil, no total de 12 membros titulares e seus respectivos suplentes nomeados pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Os conselheiros titulares e suplentes representantes dos órgãos governamentais serão indicados pelos gestores dos seguintes órgãos: a representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, representante da Secretaria Municipal de Saneamento, representante da Secretaria Municipal de Educação, representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, representante da Fundação Municipal de Esporte, representante da Procuradoria-Geral do Município. Parágrafo 2º. Os conselheiros titulares e suplentes, representantes da sociedade civil, serão eleitos em fórum próprio dentre os membros da sociedade civil interessados em causas ligadas à promoção e à defesa dos direitos da pessoa com deficiência, sejam eles ligados a entidades legalmente constituídas ou mediante candidatura avulsa. Parágrafo 3º. O suplente substituirá o titular em seus impedimentos ou, em definitivo, em caso de vacância da titularidade, automaticamente. Parágrafo 5º. O fórum destinado à eleição dos representantes da sociedade civil para a composição do Conselho deverá ser realizado em até 60 dias antes do término do mandato vigente. Artigo 6º. O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será de 2 anos, permitida a recondução por mais um período subsequente. Artigo 7º. Os membros do CMDPD serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo via decretos, sendo o serviço considerado de relevante interesse público, justificando-se a ausência dos membros nos comparecimentos das reuniões, comissões ou participação em diligências. Artigo 10º. 2. Faltar a 3 reuniões consecutivas ou a 6 intercaladas sem justificativa, aprovada pela plenária do Conselho, no prazo de 1 ano, que deverá ser apresentado na forma prevista no regimento interno do Conselho. Artigo 12. O CMDPD realizará, sob sua coordenação, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, juntamente com a Conferência Nacional, ou sempre que julgar pertinente para avaliar e propor atividade e políticas diárias a serem implementadas ou serem efetivadas no município, garantindo-se sua ampla divulgação. Parágrafo 2º. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será convocada pelo respectivo Conselho. Artigo 13. Parágrafo 3º foi revogado. O artigo 13, em seu inciso
Quarto, revogado. Quinto, dar publicidade às resoluções que serão registradas no documento final. Artigo 14. O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, assegurará a infraestrutura básica como espaço físico para regular o funcionamento do CMDPD. Artigo 15. A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá garantir o apoio técnico-administrativo para o cumprimento das atividades e atribuições inerentes ao CMDPD, especialmente aquelas relativas à recepção, encaminhamento de denúncias e outras atividades correlatas. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor Prefeito Municipal Paulo Henrique Dalago Miller. Mensagem ao projeto de lei complementar. Submeto a apreciação e votação dessa excelsa Casa Legislativa o projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração do Conselho Municipal de Assistência à Pessoa com Deficiência, CMAPD. Atualmente regido pela Lei Complementar Municipal 1666 de 2013. A presente proposta foi amplamente discutida no âmbito do referido Conselho e aprovada por unanimidade. As principais alterações para a proposta têm seu início na nomenclatura do referido Conselho, que passa a denominar-se Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, em consonância com o chamado modelo social, e em situação à antiga denominação, que remonta já ao superado modelo médico, que, por sua vez, considera a deficiência como um defeito que necessita de assistência, tratamento e cura. De outro vértice da adequação da conceituação pessoa com deficiência, nos termos da Lei Federal 13.146 de 2015, no artigo 2º. A composição do referido também foi merecedora de adequação, passando por 10 para 12, incorporando ao mesmo a representação da assistência social e, consequentemente, outro representante da sociedade civil, mantendo-se a paridade. Outro sim, o processo de escolha dos representantes da sociedade civil, a exemplo da maioria dos conselhos, dar-se-á em fórum próprio, dentre os interessados nas causas ligadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, sejam eles ligados a entidades legalmente constituídas ou mediante candidatura avulsa, oportunizando que o cidadão não associado participe do processo. Basicamente, essas foram as alterações propostas que encaminham ao crivo dessa coluna da Casa de Leis para análise e votação, contando com a necessária colaboração na aprovação da matéria, uma vez que é revestida de interesse público. Senhor Prefeito Municipal Paulo Henrique Dalago Miller. Projeto em discussão. Sem discussão, vamos à votação. Primeiro, da emenda substitutiva. Em votação, a emenda substitutiva número 7 de 2022, ao projeto de lei complementar número 20 de 2022. Encontra-se aprovada a emenda substitutiva número 7 de 2022, ao projeto de lei complementar número 20 de 2022, da autoria do vereador Maurício José Leal. Em votação, projeto de lei complementar número 20 de 2022. Encontra-se aprovado em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 20 de 2022. Continuando. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 26 de 2022, dispõe sobre a alteração do artigo 169 da Lei Complementar 367, de 10 de novembro de 2021, que dispõe sobre a revisão das diretrizes para o perímetro do zoneamento e uso e ocupação do solo urbano no município de Bombinhas. Prefeito Municipal de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo inciso 1 e 3º do artigo 64 da Lei Orgânica, faço saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, parágrafo único do artigo 169 da Lei Complementar 367, de 10 de novembro de 2021, dispõe sobre a revisão das diretrizes para o perímetro, zoneamento e uso e ocupação do solo urbano no município de Bombinhas, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 169, parágrafo único. Os projetos que estão em fase de aprovação, ainda na vigência da lei de 2009, terão até o prazo de 1º de julho de 2023 para conclusão e retirada de alvará de construção. No caso, deverão, após esse prazo, se adequar à nova legislação.
Artigo 2º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Senhor Prefeito Municipal Paulo Henrique da Lago Miller. Mensagem ao projeto de lei complementar. Submeto a apreciação e votação dos eminentes componentes do egrégio Poder Legislativo a proposta que altera o prazo da conclusão dos projetos em fase de aprovação, sob a egídio da Lei Complementar 106, de 23 de dezembro de 2023. A justificativa, pauta-se no sentido de que há projetos em andamento sob a egídio da Lei 2009, que não foram finalizados devido à falta de documentações emitidas por outros órgãos, a exemplo do projeto preventivo de incêndios e licença ambientais, que são documentos necessários para findar o processo de aprovação e que também depende de uma aprovação do projeto arquitetônico pela Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana para dar seguimento nos órgãos. Vale salientar que os documentos citados não iniciam a sua tramitação nos órgãos simultaneamente com prazo de protocolo na Secretaria de Planejamento, pois caso o projeto arquitetônico possua alterações em fase de análise, o projeto preventivo de incêndio e licenças também terão alterações. Por fim, muitos processos não terão possibilidade de serem finalizados, mesmo com taxas relativas aos impostos de serviços, alvará de construção e outorga onerosa pagas. Sendo essas as considerações sobre a matéria, aguardo o posicionamento favorável dessa douta edilidade. Senhor Prefeito Municipal, Paulo Henrique da Lago Miller. Projeto em discussão. Não havendo discussão, vamos à votação. Contra-se aprovado o projeto de lei complementar número 26 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Passemos então aos usos de tribuna. Vereador Claudinho, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a vereadora, os funcionários dessa casa, o público presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero começar meu uso de tribuna desejando sentimentos à família do Dr. Adalberto, um homem de postura, de caráter, prestou um excelente trabalho na nossa Casa Legislativa, que Deus possa colocar o senhor num bom lugar e confortar o coração da família. Também quero dizer, final de semana de feriado, cidade lotada, e a gente tem que bater na mesma tecla. Eu não tive reclamações de coleta de lixo e nem de falta d'água, mas a gente não pode deixar a peteca cair, até porque esse final de semana foi uma amostra do que vai ser o verão, né? Então a gente tem que continuar batendo na tecla sobre a água, temos que trazer essas empresas para cá para a gente poder conversar e que faça um bom trabalho para o nosso município. Visitando as obras também, durante o feriado, muitas empresas que estão prestando serviço para o nosso município, trabalhando nos feriados, nos dias de recesso nosso aqui. Quero destacar aqui a passarela do Rio Passa 20, está ficando maravilhosa, uma obra esperada por muita gente ali, que foi cobrada por vários vereadores, não só nesse mandato, inclusive no outro também. Então, quero parabenizar a administração por estar fazendo aquela passarela. Entre várias outras, né? Jequitibá, Rua de Mariscal, enfim. Também quero dar os parabéns à Secretaria de Obras, secretário Guilherme Maffei, pelas passarelas que estão sendo realizadas nas praias, principalmente em Mariscal. Umas passarelas muito bem feitas, estive acompanhando também, parabéns a todos os envolvidos. Visitando as escolas também na semana passada, quero parabenizar os professores, os diretores, todos os servidores públicos. Algumas indicações foram feitas no nosso gabinete hoje, outras ainda serão encaminhadas, ainda faltam algumas escolas para serem visitadas. Eu quero ver se amanhã, sexta, eu acabo de fazer as visitas nessas escolas, fazendo essas indicações. Quero parabenizar o meu amigo Francisco, motorista da UPA, pelo teu aniversário, que Deus possa te abençoar. Muita saúde. Também ao meu irmão Walter, que está a 800 quilômetros de distância, mas também te desejo parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe. E hoje, quero parabenizar a equipe do Corpo de Bombeiros também, pelo um fato ocorrido hoje no Morro do Macaco. Claro que é o trabalho deles, é a função de cada um, mas o que eles fazem, o que eles exercem, eu estive acompanhando, pude ver o carinho que eles fazem, o teu trabalho, cuidando da vida do próximo. A equipe do Helicóptero Arcanjo, junto com os bombeiros de SAMU, os GVCs da praia, que sobem sempre primeiro, que estão mais próximos ali, sobem até o topo do morro,
para dar o primeiro atendimento, o primeiro suporte. Foi um infarto que houve bem no topo do morro. Graças a Deus ele foi encaminhado ao hospital. Aí eu quero citar alguns nomes aqui. Sargento Murilo, no apoio pelo telefone, localização, coordenadas para o helicóptero pousar. Estava presente o Sargento Rafael, ali também, militar hoje de plantão. O BC Cardoso, o Dauri e o Queiroz. E os guarda-vidas também que estavam presentes lá. Senhor presidente, meu uso de tribuna era isso no dia de hoje. Não é falta de educação, mas eu quero pedir desculpas aos colegas vereadores, porque eu preciso me retirar, é um compromisso que eu tenho nesse momento. Quero dizer que o gabinete 09 está à disposição. Desejar uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, vereador Claudinho. Vereador Tonho, com a palavra. Boa noite a todos. Cumprimento especial ao Tiago, presidente, à mesa diretora, aos colegas vereadores que permanecem até o final da sessão, à comunidade também, em especial aos nossos pescadores e todos aqueles que nos acompanham. Vereador Tiago, eu tinha muitos assuntos a tratar hoje, mas de forma sucinta, em respeito também à memória e à pessoa do doutor Adalberto. Hoje eu venho aqui rapidamente prestar a minha homenagem ao doutor Adalberto, como forma de gratidão desde o início do meu mandato. Eu estou na segunda legislatura. Foi uma das pessoas do que me ensinou, né, o seu legado de vida, né, mesmo com as dificuldades, principalmente com a doença e superação a cada cirurgia, a cada etapa, né, vencida. E também um ser humano, né, Adalberto, família, cristão, e aqui no Poder Legislativo, muito ético, independente de bandeira partidária, de prefeito, né, da gestão atual, das outras que passaram. Então, sempre nos orientava da melhor forma possível, sempre pensando no bem da comunidade. E eu peguei algumas palavras aqui que foram feitas, doutor presidente, por você e pelo vereador Maurício, e como hábito aqui, fiz uns versinhos bem rápidos aqui para homenagear o doutor Adalberto e assim finalizo o meu uso de tribuna. Adalberto Manuel Vieira, servidor público de valor, no dia da proclamação da República, 15 de novembro, nos deixou. Guardião do Poder Legislativo, exerceu o cargo de procurador. Manifesto minha solidariedade, grande ser humano de valor. Então, são poucas palavras, mas ditas com muito carinho. E aqui finalizo, então, minha homenagem ao doutor Adalberto, que exerceu a função de procurador na Câmara de Vereadores desde fevereiro de 2000. E o seu falecimento é uma grande perda para o município de Bombinhas. Meus sentimentos aqui a Mari, a sua esposa e a todos os seus familiares, né? E que possamos, presidente, em algum momento oportuno, ainda esse ano, prestar uma linda homenagem da Casa Legislativa ao Adalberto em especial, mas, enfim, à família, né? Da importância que tudo isso que a gente tem aqui hoje, em especial, né? Poder Legislativo, querendo ou não, tem uma grande contribuição do doutor Adalberto. E que possamos também trazer nesse plenário aqueles vereadores, servidores públicos que de alguma forma passaram pela Câmara e que o doutor Adalberto também auxiliaram. E não convidar vereadores, presidente da Câmara, prefeitos, que eu acho que é um momento oportuno de cada um fazer uma palavra do quão importante ele foi, né, e será, né, o seu legado aqui para Bombinhas. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Tonho, pelas suas palavras. Parabéns pelo seu uso de tribuna. Vereador Leandro, com a palavra, fique à vontade. Uma boa noite, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores. Hoje também quero ser aqui bem rápido, tinha outros assuntos para trazer aqui nesta noite, mas, sem dúvida, hoje foi um dia muito difícil para quem conviveu com o doutor Adalberto, sabe a pessoa que ele era,
um cara fantástico, um grande aconselhador, um amigo, um grande profissional. Sem dúvida, deixou um legado incrível, um aprendizado de vida. Foi um guerreiro, lutando ao longo desses anos contra essa doença terrível, mas em todos os momentos que nós encontrávamos ele ali, que conversávamos, jamais encontramos ele desanimado, sempre muito disposto, com uma fé inabalável, e isso, sem dúvida, nos surpreendia todos os dias. Deixo aqui meus sentimentos a toda a família, esposa, filhos, enfim, todos aqueles que estavam ali no dia a dia com o Dr. Adalberto, e desejo que Deus dê muita força, dê muita graça, dê muita sabedoria, para que a família possa continuar em frente, agora sem essa pessoa tão determinada, essa pessoa incrível que foi o Dr. Adalberto. Encerro aqui, deixando mais uma vez meus sentimentos a toda a família do Dr. Adalberto, e que todos possam dar continuidade, que possam ter um restante de semana abençoado. Muito obrigado, vereador Leandro, também pelo uso de tribuna. Vereador Maurício, fique à vontade. Vereador, senhor presidente, eu declinarei do meu uso hoje. Eu gostaria, daqui da mesa, mesmo da minha parte, dedicar essa sessão fique à vontade. ao doutor Adalberto. E espero, como disse antes, poder desfrutar do legado que ele nos deixou. Então, dedico essa sessão de hoje à memória do Dr. Adalberto, e novamente estendo minhas condolências à família, Dona Mari, que Deus possa confortar o coração de todos, familiares e amigos do Dr. Adalberto. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado também, vereador Maurício. Vereadora Isabela, com a palavra, fique à vontade. Mais uma vez, desejar aqui boa noite aos colegas vereadores que permanecem na casa, servidores dessa casa, comunidade aqui presente, que nos assiste de casa. Eu até de princípio não ia também fazer uso da tribuna, mas por respeito e agradecimento aos meus colegas e pessoas que admiro muito, nossos líderes do setor pesqueiro, aqui, o senhor Gilberto, Benjamin, nosso Bejote, mestre Simar, senhor Julier, Vitor Paulo, obrigado pela presença dos senhores. No dia de hoje, pela importância do projeto que foi lido e que será posto para discussão com nós, vereadores, na terça-feira que vem, o projeto de número 20 de 2022, que vai dispor sobre a autorização do uso e regulamentação dos ranchos de pesca já existentes, e os próximos, que assim espero que existirão no nosso município de Bombinhas. Uma lei que vem para dar clareza, objetividade, numa cidade que diz tanto amar a sua tradição, a sua cultura, a pesca da tainha em si, mas que, infelizmente, nossos pescadores que lutam para manter essa tradição ainda encontram dificuldades de construir ou manter essa atividade. Temos a exemplo o seu João Elpídio, que tem um Mataus já em mãos desde o ano de 2017, concedida pela SPU. A superintendência concedeu a ele, e até o dia de hoje ele não conseguiu construir, porque ele não encontra o dispositivo final para construir seu rancho, que inclusive foi inúmeras vezes no protocolo, no prédio ao lado, na prefeitura, e todos jogam para cá, jogam para lá. Agradeço a FAMAB aqui na pessoa do Dr. Eric, que inclusive quando estava na FAMAB orientou o seu João, deram ali o parecer favorável, já tendo a TAUS em mãos, mas ainda assim, nem o próprio planejamento da prefeitura sabe dizer o porquê o seu João não consegue construir o seu rancho. Porque não há dispositivo e uma lei clara. Existe uma lei de 2018, mas ela não há clareza, não é objetiva.
Então, de que adianta estarmos aqui criando leis que não atendem de fato? Então, eu agradeço a presença dos senhores no dia de hoje, pela importância desse projeto para ir, de fato, manter essa tradição, essa cultura e também essa renda que ainda mantém muitas famílias, de forma direta, no caso do seu João, que é um pescador, de fato, que sobrevive da pesca, e essa renda também adicional, que muitas famílias acabam fazendo um incremento. Eu agradeço a presença dos senhores, por isso venho a esta tribuna. Mas agora eu vou destinar minha fala única e exclusiva ao doutor Adalberto. O Beto, mas para mim, vou sempre me referir a ele como doutor Adalberto, pelo quão magnânimo ele foi. Eu não vou aqui agradecê-lo nesta tribuna, porque eu tive esse prazer e essa honra de agradecê-lo pessoalmente. No dia 11 de outubro, na verdade no dia 10, um dia antes de ele se retirar dessa casa, ele me chamou. Ele me chamou no gabinete dele, e ali ele, sempre muito metódico, ele estava fazendo todo o planejamento dele, da retirada da casa, para poder fazer a cirurgia, deixar sua família encaminhada. E ele deixou muitas coisas escritas. E ali eu pude agradecê-lo, porque ali eu senti a despedida dele, mas uma despedida não de... mas era um até breve, um até logo. E no dia de hoje, eu trago aqui uma das conversas que eu e o doutor Adalberto tivemos no dia 14 de janeiro. E a gente continuou conversando, a gente sempre conversava, inclusive sexta-feira estávamos planejando o retorno dele. A ida que ele iria a Curitiba para pedir para o médico quando que ele poderia voltar. No dia 14 de janeiro, o doutor Adalberto escreveu uma mensagem que no dia 12 e 13 a gente estava sofrendo com a falta d'água. E eu lembro que eu tinha ido no dia 13 ao município vizinho, Porto Belo, falar com o prefeito à época, Emerson, pedindo para que ele passasse o montante de água de 10 litros por segundo para 30, para o município de Bombinhas, porque a gente estava sofrendo com a falta d'água. E o doutor Adalberto, ele nunca deixou de cobrar da gente um posicionamento, firmeza e um bom trabalho. E eu lembro que ele me deu esse bom dia, com água é bem melhor. Parabéns pelo trabalho, esforço, dedicação e compromisso público. E aqui começa. Eu quero que todos os vereadores dessa casa escutem. E todo homem, toda mulher, todo profissional escute isso. E todo aquele que tem interesse de ingressar na política, ouça isso. Palavras do doutor Adalberto. Não se preocupe com o reconhecimento. Continue fazendo bem todas as coisas e o reconhecimento virá no tempo necessário. O político que espera aplausos pensa que é Deus, herói ou coisa do tipo. Esqueceu, o coitado, que o povo espera dele que acerte a cobrança de todos os pênaltis. Pois se errar a torcida, o povo vai cobrar. Não ter super fã ou a babar e a aplaudir não é problema, pois superfãs são pessoas alienadas ou não têm interesse de defender, ou têm interesse de defender cegamente seus privilégios. Não caia nunca neste godo, arapuca deste tempo. Vamos em frente, pois há muito a fazer, sempre com muita calma, tranquilidade, fé e esperança. Somos seres limitados, mas nossa limitação não impede que façamos e buscamos sempre o melhor para todos. Deus é conosco. E na sexta-feira, após uma longa conversa que tivemos, ele me encerra uma das nossas últimas conversas. A gente estava conversando sobre a situação atual. Ele, fique atenta, tem muito joio e pouco trigo nesse campo. Sábio, o guardião da instituição Câmara de Vereadores do município de Bombinhas, nos deixa no dia 15 de novembro de 2022. Mas ele nos deixa em corpo físico, porque os ensinamentos deste homem
ficaram para todos que passaram por esta casa durante todo esse período. E eu tive o prazer e a honra de buscar esse conhecimento, de subir naquela sala, afastada de todos, nesse gabinete, protegida por uma porta de fogo, onde ali, todo momento que eu chegava, ele estava lendo, estudando, e ele sempre tinha uma palavra a dar para nós. E o mais incrível, com a palavra santa aliada a todos os seus ensinamentos, a todas as suas orientações. Então, aquilo que eu disse no início, não agradeço ao doutor Adalberto, porque agora eu sei que ele está no conforto do Pai Celestial, porque aquele homem lutou, aquele homem honrou a sua família, a Mari, ao João Paulo, a Patrícia, aos seus netos, seus sobrinhos, a afilhada. Ele honrou, e ele honrou muito essa casa. E assim eu deixo essa palavra que ele escreveu para mim no dia 13 de janeiro, e agora com a última, onde ele fala que há muito joio e pouco trigo no campo, para nós vereadores, nós 9, me coloco no meio, me incluo. Não estejamos aqui para aplausos. Ontem alguém fez referência a Isa, teve pessoas que não fizeram menção ao doutor Adalberto, ao falecimento dele. Que estranho, um homem que contribui tanto com a sua cidade. Eu falei, não estranhe, ele mesmo dizia isso. Geralmente os bons, os que marcam história, morrem, se vão, partem, de forma mais silenciosa. Esse é o doutor Adalberto. Assim como chegou no seu nascimento num feriado, nos deixa num outro feriado, mas ele deixou tantos ensinamentos que eu sei que ele ecoarão nessa casa por longos anos. Basta estes vereadores saberem aproveitar esses ensinamentos. Assim como eu subia naquela sala, assim eu quero continuar preservando cada palavra dita por este homem, que aquele sim, ele sempre me puxou na orelha. Nunca pense em ti, pense na instituição Câmara de Vereadores. Vocês, vereadores, vão, a instituição fica. E a instituição pertence a quem? Ao povo. Os interesses do povo, nem da casa ao lado, nem o próprio. Interesses, vereadores, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, membros. Não importa o que a casa do lado quer, é o povo que tem que querer. Não adianta fazer alianças para a presidência, para a secretaria, é o povo quem manda. E esse ensinamento o senhor me deixou, doutor Adalberto, eu já entrei, e eu vou honrar até o fim. Então agora fica aqui o meu muito obrigado à comunidade aqui presente, e eu digo, eu sou grata a Deus pelo convívio e pela amizade e pelo tratamento que Ele deu como procurador dessa casa e como Ele deu como pai e conselheiro fora dela. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora, pelos seus tribunos e pelas palavras. Eu também declino em respeito ao doutor Adalberto, até porque fiz a fala já no começo, e creio que nós também tivemos muitas oportunidades para agradecer um ao outro, inclusive pelas nossas conversas que tivemos por muitas vezes, por horas inclusive, em que eu ia na sala dele, ele ia na minha sala, a gente tomava um café, conversava. O doutor Adalberto é um professor, né? Ele ainda é, porque os ensinamentos estão aqui. Por todo lugar tem ações do doutor Adalberto, e que a gente jamais vai esquecer. Então, creio que no momento oportuno, nós vamos ter a oportunidade, logo em breve, de fazer uma homenagem à altura do doutor Adalberto. Sendo assim, convido a todos para a reunião de comissão amanhã às 14 horas. Lembrando que policial militar, soldado Klafik, que é coordenador do PROERD aqui em Bombinhas e Porto Belo, vai vir até aqui falar conosco. Se os senhores não se importarem,
a gente puder fazer essa reunião às 15, é possível? Porque é o momento em que ele consegue vir até nós. É possível? Os senhores estão de acordo? Vereador Tom, vereadora Isabela, vereador Maurício, pode ser às 15? Então, vou repassar aos outros vereadores que nós façamos, então, amanhã, a reunião de comissões às 15 horas, e não às 14. E como não há nada mais a ser tratado, encerra a sessão, convidando a todos para a sessão do dia 20 de novembro de 2022, às 18 horas. Muito obrigado a todos. Tenhamos uma semana de trabalho produtivo.